Amém. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos os irmãos. Sempre muito bom, mais um domingo, estar com você aqui. Ver o seu rostinho aí, para mim é muito precioso. Eu quero pensar junto com você hoje, mais uma vez, nesse tema tão importante que a palavra do Senhor coloca diante de nós. Bom, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa boa, você vai ter dificuldade para ser uma pessoa misericordiosa, tá? Essa notícia é uma notícia meio complicada, meio triste até. Mas se você é bom, você certamente é uma pessoa justa. E por ser uma pessoa justa, o que acontece? Você vai ter dificuldade, você vai ser muito justo, e por ser muito justo, você vai ter dificuldade em exercer misericórdia para com as pessoas. Porque lá no fundo da sua alma fica aquela ideia assim, de que as pessoas tinham que ser corretas, certas, porque as pessoas que precisam de misericórdia, quem são elas? São aquelas que erram, aquelas que não fazem as coisas certas. Essas são as pessoas que acabam tendo que ser alvo de misericórdia da nossa parte. Quando você é uma pessoa muito boa, muito justa, muito correta, que presta muita atenção na maneira com que você se comporta e tal, o que acontece? Você tende a tratar a outra pessoa com justiça também, porque você é justo. Então, é um pouco difícil ser misericordioso, mesmo sendo uma pessoa boa. Agora, se você é uma pessoa meio ruim de alma, meio ruim de coração, você não vai exercer misericórdia porque você é ruim de alma, porque você é ruim de coração. Então, de qualquer forma, a gente tem que se policiar muito. Precisamos nos policiar, porque essa questão de misericórdia é um tema muito difícil. É fácil de falar, é fácil de absorver o ensino, né? Eu imagino que todos vocês aqui estão olhando, já há 4 domingos nós estamos falando sobre isso, e muitas coisas você falou assim, nossa, é verdade, olha, é isso mesmo, nossa, a Bíblia diz isso, eu concordo e tal, mas na hora de ser misericordioso, todos nós temos grandes dificuldades. Então, eu vou já de cara dizer para você, faça uma oração pedindo a Deus para que você seja mais misericordioso. Se você é uma pessoa boa, altamente justa, se você é uma pessoa que leva a vida muito a sério, né, e faz as coisas tudo corretinho, você vai ter muita dificuldade em exercer misericórdia, porque você vai ter um senso de justiça muito apurado. Então você vai precisar da graça de Deus. E se você já é uma pessoa assim, meio nervosa por natureza, uma pessoa meio amarga de alma, se você já tem dificuldades com rancor lá no fundo da alma, quando alguém erra com você, você vai ter a tendência de explodir, de pagar o mal com o mal, e você também vai precisar da graça de Deus. Então, faça uma oração ao final do culto hoje. Eu vou convidar você a fazer essa oração, pedindo a Deus para que você consiga ser mais misericordioso, porque é isso que Deus espera de nós. Eu imagino que você já esteja percebendo isso nessa conversa gostosa que a gente está tendo aqui domingo após domingo. Hoje, eu quero pensar sobre esse tema aí, nós vamos fechar esse estudo de hoje, desses dias, né, desse mês, nós vamos fechar com as promessas de Deus para as pessoas misericordiosas. Eu consegui elencar aqui pelo menos 2 promessas de Deus. Uma, e eu já quero iniciar com ela aqui, é um sentimento de felicidade. Veja bem, tudo que você faz na vida, você está em busca de felicidade. A Bíblia diz para você que você vai ser uma pessoa feliz, se você for misericordioso. Se você abrir o seu coração, porque a misericórdia, você já percebeu que a misericórdia tem muitas nuances. Quando eu perdoo alguém, quando eu ajudo alguém, quando eu auxilio, eu vou em socorro a alguém, tudo isso são nuances da misericórdia. E a Bíblia vai dizer, e eu vou partilhar com você 2 textos agora, que Deus vai te dar como
resultado de você ser uma pessoa misericordiosa, Deus vai prometer para você uma vida feliz. E, como eu disse, felicidade é o que todos nós aqui buscamos na vida, não é mesmo? Bom, vamos dar uma olhada em dois textos. Eu quero analisar um pouquinho mais de calma esses dois textos, não só lê-los e passar meio por cima, não. A Bíblia diz em Atos 20, capítulo 20, versículo 35, o seguinte: em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Esse sentimento de felicidade, ele passa por você conseguir oferecer algo, ao invés de necessitar. É lógico que esse texto ele tem uma nuance muito mais de socorro, de você ajudar a pessoa, às vezes financeiramente, às vezes num socorro de qualquer natureza. Mas exercer misericórdia, irmãos, não deixa de ser um socorro. Posso não estar dando alguma coisa para ela, objetivamente falando, não estou dando uma coisa concreta, mas estou dando algo abstrato, estou dando algo que vive dentro de mim, um amor incondicional, eu dou para outra pessoa. É melhor você dar do que você receber misericórdia. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, agora aí no relato de Atos, nas palavras de Lucas, que escreveu isso, né? Mas dizendo para gente, para mim, para você, olha, existe muito mais felicidade em você dar do que você receber. Isso na área da misericórdia também. Mas tem coisas neste texto que fogem à nossa compreensão se nós lemos ele apenas com um foco no finalzinho, tá? Então, eu quero levar você a perceber algumas nuances no texto, porque o narrador do texto vai dizer assim, ó, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo. Então, ou seja, exercer misericórdia, dar alguma coisa, socorrer alguém, que nisso vai haver maior felicidade para você, mas a Bíblia não esconde em dizer que este seria um trabalho árduo. É muito difícil a gente ser uma pessoa altamente justa, correta, e nós temos que exercer misericórdia com aquele que é injusto, que é incorreto nas suas ações, aquela pessoa que vive errando. É muito difícil para a gente. É por isso que o escritor não esconde essa ideia, que é mediante trabalho árduo. Mediante trabalho árduo. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples de fazer. Para quem é muito justo, é muito difícil exercer misericórdia para quem brinca com a vida. Porque geralmente quem muito brinca com a vida, ele se rala demais. E é esse que vai acabar sendo o alvo da nossa misericórdia, irmãos. Então a Bíblia não esconde que é difícil você fazer isso. Mas, mesmo assim, no final do versículo, vem a frase dizendo: a maior felicidade em dar do que receber. E a outra nuance do texto está aqui, ó, já na continuação. Ajudar quem? Na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional, ajudar os fracos. Fracos. Porque não é só os pobres. Porque o texto ele não se resume simplesmente para ajudar pessoas que estão necessitadas financeiramente, para eu ter misericórdia, para eu dar um dinheiro para aquela pessoa. Não. Por isso que eu acho que a nova tradução, a Nova Versão Internacional, ela não pensou na palavra pobre, que talvez esteja na sua Bíblia, se você tem uma versão um pouquinho mais antiga. A ideia é dos fracos, porque o pobre é aquele que não tem dinheiro, mas o fraco amplia um pouco mais esse leque. O fraco é aquele que erra comigo. Erra em alguma área também. O fraco é aquele que pode estar fraco financeiramente.
mas o fraco ele pode ter várias nuances. Então, exercer misericórdia, eu vou exercer para pessoas fracas. E nós vamos ter muita dificuldade para exercer misericórdia para os fracos, porque a gente olha para eles e a gente fala assim, mas esse indivíduo não aprendeu ainda. Essa pessoa ainda está nesse estágio. É muito difícil ser misericordioso com os fracos, porque fracos caem mais do que os fortes. Mas a Bíblia diz que eu preciso ser misericordioso com os fracos. Outro texto que eu quero partilhar com você ainda dentro dessa ótica, dentro dessa premissa do ponto número 1, dizendo que uma promessa de Deus para os misericordiosos é que eles vão ter um sentimento de felicidade. O texto de Salmo 41, 1 e 2 diz o seguinte, ó, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade, o Senhor o protegerá e preservará sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. Aqui sim eu quero destacar apenas a parte que baseia, fundamenta aqui o meu ponto, que é Deus vai te dar felicidade se você for uma pessoa misericordiosa. O texto diz, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Aí vai dizer lá no final, o Senhor o protegerá, preservará sua vida, e aí diz assim, ó, ele, ou seja, o Senhor, ele o fará feliz na terra. Não é o pobre, não é o necessitado, não é o carente de misericórdia que um dia vai retribuir para você. Não, é o Senhor que vai retribuir para você. E como vai ser a retribuição? Ele o fará feliz. Então, vale a pena eu ser misericordioso, porque Deus está dizendo para mim e para você que Ele vai nos dar felicidade. É muito melhor ajudar, exercer misericórdia, se doar, porque nisso existe maior felicidade. E Deus retribui a gente, é Deus que vai dar essa felicidade para você. Só por isso, nós já deveríamos estar felizes, contentes, tranquilos, e só por isso a gente já poderia dizer, ó, vale a pena ser misericordioso, porque Deus diz que vai me dar felicidade. Quero destacar agora aqui o segundo ponto, que Deus vai retribuir. Agora é diferente, a ótica aqui é diferente. O primeiro ponto diz que Deus vai fazer você, ou vai fazer de você uma pessoa feliz. Ele vai te dar felicidade na vida, é Ele que vai fazer. Mas agora vem algo a mais aqui, que Deus vai retribuir você. E retribuição está ligada àquilo que eu dou. Eu dou, e quem vai me dar de volta não é aquela pessoa que eu abençoei, não. É o Senhor, é por isso que o tópico aqui é retribuição divina. Porque, na verdade, de onde vai vir aquela felicidade que Deus prometeu para mim? No primeiro ponto, de onde vai vir? Vai vir de vários sentimentos, mas um desses sentimentos, uma fonte desse sentimento de felicidade, vai ser a retribuição. Vai ser aquilo que eu vou ganhar de volta de Deus de uma maneira concreta. Algo factual, factível, não é algo subjetivo, não, porque felicidade é subjetiva, mas nós somos felizes porque às vezes temos algumas coisas na mão, porque recebemos algumas coisas, porque os nossos olhos não só enxergam isso, mas as nossas mãos tocam isso. E quem faz isso com a gente, quem retribui a gente, não é o necessitado de misericórdia, e sim o próprio Deus. A Bíblia diz que as pessoas misericordiosas, elas vão receber de Deus muito mais do que elas deram. Vou levar você a mais alguns textos bíblicos. Lucas capítulo 6, versos 36 a 38. É um texto que nós já lemos, pelo menos um pedaço dele, nós já lemos aí no nosso último mês de estudo sobre misericórdia. O texto diz assim, ó, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso.
Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Vai ser dado como? Olha aí, ó. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Bom, a maioria do pessoal aqui tem aí uma idade já boa, né? De mais de 40 anos, mas o pessoalzinho mais novo não consegue entender esse texto aí. Eles não sabem o que é uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Por que eles não sabem? Porque eles não viram, como os nossos olhos de mais de 40, 50 anos já viram, alguém ensacando o cereal. Uma pessoa que pega lá na cerealista. Eu me lembro que em Mandaguari eu morei numa esquina e na outra esquina era uma cerealista. Passei a minha infância vendo pessoas ensacando alimentos. Arroz, feijão, mamona e um monte de outros cereais, certo? E eu sei o que significa esse negócio aí, boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Quando o agricultor pega aquele saco e começa a encher, ele enche todo o saco, enche. Quando chega bem na boca do saco, sabe o que ele faz com o saco? Ele pega nas orelhas de cima do saco, assim, ó, ele levanta o saco e aí ele faz o quê? Ele dá uma sacudida naquele saco de estopa. E aí sabe o que acontece com a carga que estava ali dentro, com a massa que estava ali dentro daquele saco? Se ela estava cheinha lá até a boca, quando ele dá aquela sacudida, o cereal ele desce assim, ó. Ele desce uns 20%, às vezes 30%, ele desce. E aí dá para você colocar mais. Ou seja, o texto vai dizendo assim, ó, uma boa medida Deus vai me dar de volta. Deus vai me dar um saco cheio de bênção. Deus vai me dar uma medida calcada. Sabe o que é calcar? É você pegar a sua mão naquele mesmo saco de estopa que está cheio de alimento, cheio de bênção, e você empurrar para baixo e fazer força para caber mais. Então, uma medida boa, uma medida sacudida, calcada, e aí vem o finalzinho do texto dizendo assim, ó, transbordante, que o saco está cheio até a boca e já não tem mais onde pôr, porque se você colocar ali, começa a cair dos lados, começa a transbordar. Meu irmão, essa é a bênção de Deus para a vida da gente. Deus, o próprio Senhor, diz que vai retribuir para mim. Deem e lhes será dado. Se você dá, Deus vai devolver para você uma medida boa, sacudida, calcada, transbordante. É o que o Senhor promete para mim. E o dar aqui, ele vai muito além de um auxílio financeiro para alguém, irmão. Você viu que o texto, olha para o texto aí, o texto ele tem nuances de perdão. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Você vê que tem aí um princípio, ou pelo menos uma faceta dentro dessa ideia de você dar, uma faceta de perdão. Perdoe, não condene, dê. Para eu perdoar e para eu não condenar alguém, eu vou dar o quê para essa pessoa? Eu vou dar graça, eu vou dar misericórdia para essa pessoa. Mas a Bíblia diz que se eu der graça, se eu der misericórdia, Deus vai retribuir para mim graça, misericórdia, numa boa medida, sacudida, calcada, transbordante será dada para mim e para você. Essa retribuição não vem dos homens, essa retribuição vem de Deus para minha vida e para a sua. Aí agora eu vou para outro texto, mais uma vez o Salmo 41, que vai mostrar para a gente que Deus
vai nos abençoar em sermos misericordiosos. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Mas ele não faz só isso. Todos nós que estamos passando por um tempo de adversidade, a Bíblia diz que Deus livra aqueles que se interessam pelo pobre ou pelo fraco. O Senhor livra a gente em tempos de adversidade. Note que o texto não fala que ele livra dos tempos. Não. Ele livra em tempos de adversidade. Nunca é demais a gente trazer um ensino de que Deus não tira a gente das dificuldades, no sentido de não permitir que a dificuldade chegue para a gente. Não. Mas ele nos livra durante o percurso da adversidade. Mas ele não para por aí. O que o texto vai continuar dizendo? Que o Senhor vai proteger e preservar a sua vida. Se você é uma pessoa misericordiosa, que se interessa pelos fracos, que se importa com os pobres, aí Deus vai proteger e vai preservar a sua vida. É promessa do Senhor para a minha e para a sua vida. E o texto vai continuar ainda ampliando e trazendo novas bênçãos de Deus. Não o entregará ao desejo dos seus inimigos. Talvez hoje, no nosso contexto, nós não tenhamos tantos inimigos por aí, embora muitos de nós o tenham. Mas na época em que foi escrito, na época do Salmo 41, certamente esse texto tinha tudo a ver com o cenário que eles viviam, porque os inimigos estavam à espreita, mas a ideia que Deus não entregaria o povo do Senhor, povo misericordioso, ao desejo dos seus inimigos, está aí expressa, proteção divina. Aí o texto vai ampliar e conduzindo a gente a mais uma bênção, ou mais algo bom e abençoador que Deus tem para todos os misericordiosos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade. Mais um texto que derruba aquelas teses absurdas de algumas denominações, de alguns pastores fora da palavra, que não aceitam a doença, que acham que a doença não é algo vindo de Deus, ou que a doença ela não se encaixa na vida do cristão. Esse texto, mais uma vez, derruba essa ideia absurda, essa teologia fajuta, essa teologia falsa que é pregada por aí. Porque a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade. Isso implica que você vai e pode ficar doente. Mas se você ficar doente, meu irmão, Deus vai suster você, Deus vai sustentar você. Deus, em outro texto, vai dizer que Deus vai afofar a sua cama, te dar conforto enquanto você está na enfermidade. E o texto continua, esse texto é rico, embora seja curto, ele fala de muita coisa que Deus faz por aquele que se interessa pelo pobre, por aquele que se interessa pelo fraco, por aquele que exerce misericórdia para com essa pessoa, que da doença o Senhor o restaurará. Então, meu irmão, você está rodeado de bênçãos, rodeado de coisas boas. Olhando para esses dois textos, queridos, eu fico imaginando que quando eu e você, quando nós somos misericordiosos com as pessoas, parece que nós, de uma maneira intencional mesmo, nós nos colocamos debaixo da graça. Sabe, imagina aí você, um grande chuveirão no céu, ligado, né? Derramando bênção. Mas é um chuveiro, tá? É um chuveiro. Se você ficar de lado ali e não entrar debaixo desse grande chuveiro que desce água reta, assim, ó. Se você não entrar debaixo disso, você não recebe a bênção do Senhor. Mas se você entrar, aí sim, você vai receber tudo que já está descendo, está jorrando dos céus. Então parece, quando eu olho para esses textos que eu acabo trazendo para você hoje aqui, dá a impressão que
Deus abre lá esse chuveirão dos céus de bênção e deixa caindo. E os misericordiosos são aqueles que eles entram debaixo desse chuveiro. E ao redor deles tem 1 milhão de outras pessoas pedindo a Deus, por que o Senhor não me abençoa? Por que será que não cai bênção do céu, né, na minha vida, como cai na vida dessa pessoa? Na verdade é que ele se colocou, porque ele foi misericordioso. Sendo misericordioso, ele entra debaixo dessa bênção de Deus. É como se os celeiros dos céus, abençoadores dos céus, estivessem abertos para esse tipo de gente, ou seja, as pessoas que são misericordiosas. Eu não sei se você conseguiu captar a essência do que eu fiz agora nessa ilustração, mas é isso que acontece, irmão. Se você é misericordioso, você entra embaixo do canal de felicidade que Deus prometeu para você. Se você é misericordioso, você entra embaixo desse canal de bênção que te livra em tempos de adversidade, que o Senhor acaba protegendo e preservando sua vida, que o Senhor não entrega você nas mãos dos seus inimigos, e o diabo é o nosso inimigo, não se esqueça disso, que o Senhor vai sustentar você no seu leito de enfermidade, que o Senhor vai restaurar você das doenças, ou vai restaurar da doença. E tudo isso é comportamental. É o teu comportamento que gera a possibilidade de você, os passos que você vai dando em direção a esse chuveirão de bênção de Deus. É o seu comportamento, não é o seu discurso, irmão. Porque o discurso evangélico, ele é um discurso, digamos assim, misericordioso. O discurso evangélico, o discurso meu e o seu, ele é de graça. Nós falamos de graça, nós falamos de amor, nós falamos de misericórdia, mas exercemos, na hora de exercer a misericórdia, nós somos falhos. Na hora de exercer a graça, nós somos falhos. Na hora de exercer o amor, nós somos falhos. Então, é comportamental. Se eu, de fato, sou uma pessoa misericordiosa, se os meus atos mostram que eu sou uma pessoa misericordiosa, eu mesmo vou caminhando em direção a esse chuveiro de bênção que está ligado lá nos céus. Eu dou os passos e eu fico ali. Não tem a ver com o nosso discurso, não tem a ver com o lugar que a gente frequenta, com a igreja que a gente com a denominação que a gente professa, não. Tem a ver com o meu comportamento. Se eu sou misericordioso, eu estou dando passos para debaixo da bênção que Deus tem para mim. Bom, eu entendo que essa bênção, ou que estas bênçãos, este conjunto de bênçãos, ela é bem ampliada. Eu vou aqui tratar 2 dimensões dessas bênçãos que Deus derrama sobre os misericordiosos. A primeira dimensão é as recompensas. Não se esqueça que o nosso tópico aqui é sobre a retribuição divina. Deus está retribuindo você porque você é misericordioso. E Ele retribui através de bênçãos dos céus que vêm para você. E essas bênçãos, elas têm 2 dimensões. A primeira são bênçãos aqui na terra. Deus já vai te abençoar aqui. E como que Ele vai abençoar você aqui? É isso que eu quero ver agora rapidinho com você. Olhando, não são só esses textos, tá? A Bíblia apresenta muitos outros textos que poderiam servir de base aqui para eu dizer o que eu vou dizer agora, tá ok? Mas vou pegar aí de uma forma superficial, um para cada dimensão abençoadora aqui na terra. Você vai ser abençoado como pessoa. Quando você é misericordioso, você dá passos e você entra debaixo do chuveirão de bênção de Deus e Ele vai abençoar você como pessoa. A Bíblia diz, Salmo 41, como é feliz aquele, ou seja, o ser humano, a pessoa que se interessa pelo pobre. Então, Deus diz assim, que essa pessoa é feliz. Essa felicidade vem de Deus. O Senhor vai abençoar você como pessoa. Mas não vai abençoar você só como pessoa. Deus vai abençoar o seu nome. O seu nome. Porque hoje você existe, irmão. Mas amanhã você não existirá mais.
Mas o seu nome, o seu legado, aquilo que você foi, ele pode se perpetuar. E Deus, a promessa de Deus é para o seu nome também. Diz assim o texto de Salmo 112, 5 e 6. Feliz, feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Você vai ter um nome abençoado. Você vai ter um nome digno de ser lembrado. O texto, presta atenção com calma no texto. Olha, feliz é o homem que empresta com generosidade. Para você emprestar com generosidade, é lógico que o texto aqui, o foco dele é financeiro, é econômico, tá? Mas o princípio dele não é só econômico. Que eu poderia dizer assim, ó, aquele que empresta a sua misericórdia, aquele que dá, porque emprestar com generosidade é dar dinheiro para alguém. Mas eu posso transformar esse princípio em dar misericórdia para alguém, exercer misericórdia, dar alguma coisa que está em mim e dar para outra pessoa. Mas o texto, como ele tem uma conotação econômica, vamos caminhar nessa conotação econômica. Ó. Feliz é o homem que empresta com generosidade. Não é emprestar. Se o cara te pede 5, você vai dar 6. Porque isso é emprestar com generosidade. Isso é dar mais do que a pessoa está esperando. E o texto continua. E que com honestidade conduz os seus negócios. Uma pessoa íntegra. Você é uma pessoa íntegra? Se você é uma pessoa íntegra, a Bíblia vai chamar você de justo. E o texto vai continuar dizendo assim, o justo jamais será abalado, e para sempre se lembrarão dele. Isso quer dizer que você vai deixar um legado. O texto fala de uma pessoa boa. O texto fala de uma pessoa feliz, generosa e justa. E uma pessoa feliz, generosa e justa, ela vai ser lembrada não porque ela é triste, porque ela é cainha e porque ela é ladrão, uma pessoa ladrona. Não. Ele vai ser lembrado porque ele é feliz. Ele vai ser lembrado porque ele é honesto e generoso. Deus, ele abençoa o seu nome. As pessoas vão falar de você com a boca cheia, dizendo, olha, esta pessoa era uma pessoa assim, 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 assado, cheia de predicados positivos. Promessa de Deus para a vida de pessoas que são misericordiosas, que são generosas de alma. O texto vai continuar falando de prosperidade, e aí sim tem uma conotação clara e genuinamente econômica. A Bíblia vai dizer em Provérbios 11, 25, o generoso prosperará. Ou seja, aquela pessoa que dá com generosidade, ele vai prosperar. Olha que coisa interessante. Só Deus mesmo para fazer isso. Porque se eu sou generoso e saio abençoando a vida das pessoas aí, teoricamente é para eu ficar pobre. Teoricamente é para eu me descapitalizar. Teoricamente é para eu perder a prosperidade. Mas a Bíblia diz que essa pessoa vai prosperar. Quem vai fazer isso? É o Senhor que vai fazer isso, dando a essa pessoa mais possibilidades de ganhar, de adquirir bens. E o texto continua dizendo assim, ó, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A ideia aqui, para dar alívio, quando você é misericordioso com alguém, você dá alívio para essa pessoa. É um alívio emocional, é um alívio espiritual. A Bíblia diz que Deus vai te dar alívio também. Isso quer dizer prosperidade emocional, tá? Vamos continuar. O texto vai falar agora de posteridade. O texto vai falar agora das gerações futuras que estão abaixo de você. Salmo 37, 23 a 26 diz assim, ó, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem os seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Os seus filhos
serão abençoados. Você consegue enxergar comigo aqui bênçãos, não só na vida do homem generoso, misericordioso e justo, não só bênçãos na vida dele, não só um nome zeloso, não só uma credibilidade, uma prosperidade, mas agora eu vejo aqui uma bênção nas gerações seguintes, porque os filhos deste homem vão ser abençoados, segundo a palavra do Senhor. Os filhos deste homem jamais passarão dificuldade. Quem vai fazer isso? Quem vai providenciar isso? É o cenário econômico? Não. São as pessoas? Não. É o Senhor. É o Senhor que faz isso. O texto começa dizendo: o Senhor firma os passos de um homem cuja conduta o agrada. E, por último, longevidade. Longevidade é também uma bênção de Deus para as pessoas que são misericordiosas, generosas. Salmo 41, que é o texto que a gente usa de base aqui, diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida. E outros textos da palavra que nós poderíamos pegar aqui também iriam ratificar essa ideia, mostrando para você que Deus abençoa a vida do justo, do generoso, né, do filho dele, do filho querido dele, com longevidade, e verás os filhos dos teus filhos. Isso é bênção do Senhor na vida do seu povo. E a outra dimensão abençoadora que eu quero compartilhar com você é a recompensa na eternidade. Essa só já seria o suficiente, mas como Deus sabe muito bem quem nós somos, Deus não nos recompensa só na eternidade. Deus nos recompensa nessa vida, como foi o ponto 1, o subtópico 1 que eu acabei de passar para você, que Deus te abençoa a sua vida, seu nome, sua pessoa, sua prosperidade, né, sua posteridade, sua longevidade. Ele te abençoa aqui na terra, mas ele abençoa você na eternidade, que, como eu disse, já seria o suficiente, mas Deus é tão bom que ele abençoa a gente aqui e ainda promete abençoar a gente lá. Isso é uma prova, as bênçãos que a gente recebe hoje aqui, irmão, é uma prova de que as bênçãos da eternidade, elas serão uma realidade na sua vida. Olha, eu não sei como você se comporta. Apesar de eu ser seu pastor, eu não tenho o poder de saber se você é uma pessoa justa diante de Deus, se você é uma pessoa misericordiosa, se você leva a sério, de verdade mesmo, o reino em todas as suas nuances. Mas eu sei que se você está gozando de algum prestígio divino em algumas destas áreas aqui, se não todas das quais eu acabei de abordar, isso mostra para mim que você é uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa misericordiosa, que leva a sério o reino de Deus. E por isso você está na condição que você está. É por isso. E eu vejo muitas pessoas no reino de Deus, e aí agora eu não estou me referindo aqui à quinta igreja, eu me refiro ao povo de Deus que eu encontrei no decorrer da minha existência, dentro da igreja batista e fora da igreja batista. Pessoas que os meus olhos perceberam a bênção de Deus na vida dessas pessoas. Quando eu consegui enxergar o background de vida dessas pessoas, eu consegui enxergar ali gente misericordiosa, gente que ama a Deus, gente que prioriza o reino. Porque para você ser misericordioso, irmão, você tem que de verdade mesmo priorizar o reino de Deus. Você tem que fazer as coisas que Deus espera de você e colocar isso como prioridade na sua vida, porque senão você não consegue ser misericordioso num mundo tão injusto quanto é este que nós vivemos. Você não consegue, porque o mundo é injusto. Tudo que está ao nosso redor é injusto. O mundo não é gracioso. O mundo não é misericordioso. O mundo é tipo, você errou, você paga. As leis, elas são criadas exatamente para isso. Você não vê uma pessoa que transgride a lei sendo beneficiada porque transgrediu a lei. Muito pelo contrário.
Você não enxerga no mundo a misericórdia e a graça de Deus, mas no nosso meio, no meio cristão, no meio onde o reino de Deus impera, no meio onde a vontade de Deus precisa ser exercida, no meio onde a misericórdia faz parte da nossa vida, irmãos, a gente, quando consegue enxergar gente que está prosperando, gente que está indo bem, gente que está sendo abençoada em todas as áreas da vida, a gente enxerga ali gente justa e gente que prioriza o reino em todas as esferas. Quero continuar para eu não perder o fio da meada. Recompensas na eternidade. Vou apenas trazer um texto aqui que é o suficiente para você entender muito bem, porque eu sei que você tem conhecimento bíblico para entender que Deus vai te recompensar na eternidade. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham para mim, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mas por quê? Por causa das atitudes. Olha aí, ó, tem tudo a ver. Não quer dizer que a salvação eu ganhei porque eu fiz isso. Não, mas eu ganhei a salvação, e como eu ganhei a salvação, eu fui criado espiritualmente por Deus para a prática das boas obras. Lembra disso de domingo passado? Pois é, aí então tem sentido o restante do texto que diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Quando tivemos enfermo, ou preso, ou fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Você percebeu que eu resumi o texto, mas eu só destaco aqui as três coisas que estão em azul. Venha receber aquilo que é seu por direito. Aquilo que vocês fizeram para homens e mulheres. Dignos, indignos, não importam. Mas a Bíblia diz que nós o fizemos para o Senhor. Quando o fizemos para o Senhor. Irmão, nós vamos ganhar na eternidade. Essa é a segunda dimensão abençoadora. Nós vamos ganhar o nosso lugar no reino de Deus, porque fizemos as coisas não para pessoas, fizemos para o Senhor. Tudo que fizemos para o Senhor. Bom, o resumo de hoje é o resumo mais simples de todos os domingos. Promessas de Deus aos misericordiosos. Duas coisas Deus vai te dar por você ser misericordioso: um sentimento de felicidade na sua vida, e Deus vai retribuir a você tudo que você fez. E a retribuição do Senhor, nunca se esqueça, ela é transbordante, calcada, boa medida, sacudida, transbordante. Esta é a retribuição que Deus vai dar para você. Eu quero terminar essa série perguntando para você: o quanto você é misericordioso? Aliás, você se julga uma pessoa misericordiosa? Você acha que você vai comover o coração de Deus pela maneira com que você trata as pessoas, com a misericórdia que você exerce? Seu coração é um coração misericordioso ou é um coração muito justo? Lembra que eu disse no começo? Eu me enquadro nisso, irmão. Eu estou falando disso porque eu me enquadro nisso. Eu sempre procuro fazer as coisas da melhor forma possível. Eu sempre procuro ser justo nas minhas ações. Eu sempre procuro fazer as coisas certas. Mas quem é o misericordioso? É o cara que faz a coisa certa? Não, é o cara que erra. E aí eu, que sou o cara que procuro fazer a coisa certa, aí eu me deparo com alguém que não faz a coisa certa. E aquilo me dá um nervo, não dá? Porque em mim dá, eu imagino que em você também dá. Me dá um nervo. E eu tenho que ser muito espiritual para exercer misericórdia. Eu tenho que ter um coração muito voltado para o reino, porque a minha natureza, ela vai dizer assim, ó: não, eu faço a coisa certa, por que ele não fez a coisa certa? Agora que ele levou o tombo, ele que sofra.
A minha natureza vai falar isso para mim. Mas o Espírito Santo, que habita em mim, que veio de Deus, conduzir minha vida e me orientar, vai falar assim: tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia dele, porque ele ainda não conseguiu estar no estágio que você está. Tenha misericórdia, exerça a graça. Seu coração é um coração misericordioso. Você consegue sentir a dor do outro? Lembra que a gente falou lá atrás que nós temos mais, é mais fácil para a gente, nós temos uma aptidão muito grande para valorizar o porquê do sofrimento e não o sofrimento. A gente olha muito mais para a ferida. A gente conversa muito mais sobre a ferida. A gente olha para a ferida do outro e fala assim: se não tivesse corrido, não cairia. Se não tivesse feito as estripulias que fez, não cairia. Agora que caiu, olha o ferimento, olha a ferida. Você olha para a ferida ou você olha para a dor? O misericordioso, ele consegue olhar para a dor, irmão. Os meus olhos vão na ferida. Talvez os seus também vão na ferida. Deus está trazendo a gente aqui para um momento de reflexão e mudarmos o nosso foco. Você é uma pessoa que é generosa, porque ser misericordioso não é só em exercer perdão e misericórdia. Ser misericordioso passa pela ideia de você ser generoso com as pessoas e até mesmo emprestar, ajudar as pessoas. Você se importa com as almas que estão perecendo, porque gente que se importa com as almas que estão perecendo é gente misericordiosa. A Bíblia vai falar que eu e você precisamos ter misericórdia das pessoas que estão indo para o inferno. Você se importa com a reputação das pessoas? Você é misericordioso com o nome das pessoas? Porque a gente também falou sobre isso nesse último mês. Ou você, às vezes, cai na cilada do inimigo de fazer coro com alguém que está derrubando a reputação de outra pessoa? Você, às vezes, nem sabe exatamente das coisas, não tem provas na mão, e você faz coro, às vezes, com um indivíduo qualquer que chega para você falando mal de outro. Ao invés de você parar essa conversa, ao invés de você repreender essa pessoa, ao invés de você ensinar essa pessoa, você começa a fazer coro com ela. Está falta de misericórdia com o nome das outras pessoas, irmãos. Você tem usado aí o que Deus lhe deu, porque Deus já deu para você certamente muitas coisas. Você tem usado o que Deus te deu para abençoar outras pessoas? Porque o misericordioso faz isso também. A frase que talvez aqui ficaria interessante nesse final seria a seguinte: o mundo é melhor porque você existe. O seu mundo é melhor porque você existe. Sua família é melhor porque você existe. Que um misericordioso faz o mundo ao redor dele um mundo melhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu quero convidar